Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E eu já quero convidar você a colocar demanda, sabe? A ter expectativa por aquilo que Deus pode fazer. Porque às vezes a gente vem para o culto sem expectativa. Eu não acho isso justo. Porque, por exemplo, você trabalha e no mínimo você tem a expectativa de receber o salário. Ou alguém aqui trabalha sem a expectativa de receber salário? Porque é justo que você trabalhe e é justo que você receba o seu salário. Assim como também é justo que você venha para um lugar como este, onde Deus se manifesta, e você traga consigo expectativa por aquilo que Deus pode fazer. Porque se nós estamos em um ambiente onde nós acreditamos que Deus se move, logo algo sobrenatural tem que acontecer. Se nós cremos que Deus se manifesta na casa, então algo tem que acontecer. Não venha simplesmente para cumprir uma agenda ou uma tabela. Venha com expectativa, para que o Espírito Santo possa fazer algo novo na sua vida. Tudo vai depender da fome e da sede que você coloca. Diante de um lugar como esse, você pode fazer parte de dois grupos. O primeiro grupo é aquele que vem, que fica com as mãos no bolso, mascando chiclete, não está se importando, não está atento, está preocupado com o que vai jantar depois do culto, ou o contatinho. Então, tá no culto e não tá, não faz muita diferença. Porém, tem aquele outro grupo, dos filhos de Deus, aqueles que são inconformados, aqueles que anseiam sempre mais pela presença, sempre mais pela glória, aqueles que são gratos por tudo que já viveram, mas querem algo mais da parte de Deus. Aleluia! E Ele é fiel para matar a sua fome, Ele é fiel para matar a sua sede. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trabalhar em nome de Jesus. A banda desce. Vamos aplaudir ao Senhor por essa banda maravilhosa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O friozinho já foi embora. Graças a Deus. Pelo menos eu agora estou começando a ficar aquecido. E é só o começo, irmão, porque eu sou baratinha tonta. Eu vou de um lado para o outro. Isso, na regra da homilética, que é a arte de pregar, é totalmente errado. Ok? Isso eu ensino para os alunos da exousia. Quando vocês vão pregar, não fiquem indo de um lado para o outro, porque não é legal. Mas nesse caso é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, por favor, deixe eu me apresentar. Eu sou o pastor Dan, sou casado com a pastora Isa, aquela mulher maravilhosa ali. Aleluia. Juntos, nós fazemos parte aqui do grupo de pastores que auxilia os nossos queridos apóstolos Pedro e Sara Medina, que não puderam estar aqui, porém eles mandam um beijo no coração de vocês. Vocês sabem que vocês são amados demais, né, pelos nossos pastores. Eles estão na Argentina, mas logo logo eles já voltam. E deixa eu falar uma coisa, se prepare, porque o que eles receberam lá, você sabe que o que está na cabeça escorre no corpo. Então, o que eles recebem, eu dou graças a Deus que eles viajam, e Deus fala com eles, Deus libera assim uma unção nova, porque é bíblico, o que está na cabeça escorre. Então ele recebe lá, mas quando ele chega aqui, a igreja recebe também, amém? Então esteja em orações pelos seus pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de eu começar, eu gostaria de saber quem está aqui com a gente pela primeira vez. Faz só um sinalzinho assim com a sua mão, deixa a gente te conhecer. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós sempre gostamos de dizer que a família do reino, como o próprio nome já sugere, não é um lugar para você frequentar. Aqui é um lugar de pertencimento. Família, você não frequenta. Hoje eu vou frequentar essa família, amanhã eu frequento outro. Não, família, você pertence. E este é um lugar de pertencimento à sua família, igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19.
diz assim: não extingais o Espírito. Inclusive, esse é um versículo muito fácil de decorar, né? É bem curtinho. Não extingais o Espírito. Ou, talvez em outras versões, não apaguem o Espírito. Levante sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos pela Tua palavra. Pela fé, nós já te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus, queremos abrir a nossa mente, coração e espírito, para que, recebendo a Tua palavra, possamos ser também transformadas por ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Observe que a palavra de Deus está nos dizendo aqui sobre algo que não devemos fazer. Não apaguem o Espírito. Óbvio que não existe a possibilidade de apagar a pessoa do Espírito Santo, porque em Hebreus 9,14, por exemplo, nos transmite o entendimento de que ele é eterno, logo, tudo aquilo que é eterno não pode deixar de existir. Então, quando a Bíblia diz para você não apagar o Espírito Santo, isso fala mais sobre você aumentar a presença dele na sua vida ou diminuir. E eu gosto da versão que diz não apaguem o Espírito, porque isso nos traz uma ideia de fogo. E o Espírito Santo, ele carrega mais ou menos essa dinâmica no que diz respeito ao nosso relacionamento com ele. Ele é fogo. Só que você sabe que mesmo o fogo, ele precisa de combustível. E eu vou falar do combustível mais conhecido por nós, né, que é a lenha, a madeira. Quando você tem ali diante de você o fogo e você quer que ele ganhe mais intensidade, o que você faz? Você joga mais lenha, você joga mais madeira, fazendo com que aquele fogo que já está aceso aumente ainda mais. Agora, se você tem um fogo aceso, e por mais que ele esteja ali com uma grande intensidade, e você para de alimentar, você para de colocar lenha, pouco a pouco ele vai diminuindo, ele vai perdendo a sua força, ele vai enfraquecendo, até que chegue o momento onde aquilo que era fogo torne-se apenas cinzas. E tem muita gente fazendo com que o Espírito Santo se torne cinzas em sua vida. Como que eu faço com que o Espírito Santo se apague em mim? Quando você para de orar, quando você para de jejuar, quando você para de congregar, quando você repetidas vezes começa a errar, sabe? Aquele pecado deliberado que a Bíblia diz que se pecardes deliberadamente já não há mais sacrifício para o vosso pecado. Quando você começa a ferir demais o coração do nosso querido Espírito Santo, porque a Bíblia diz, não entristeçam. Então, da mesma forma que você alegra o Espírito Santo com a sua obediência, a sua desobediência pode gerar tristeza no Espírito Santo. E, consequentemente, essa chama, essa presença vai se apagando. Então, talvez você esteja aqui e você se sinta dessa forma. Você já foi alguém que teve dentro de si a chama do Espírito Santo bem acesa. Mas talvez com o passar dos anos, veio aquela rotina, aquela coisa automática. Aos poucos você foi parando de orar. Aos poucos você foi parando de jejuar. Aos poucos você foi deixando de dar valor à comunhão. Há momentos assim onde você se reúne com o corpo de Cristo. E isso foi fazendo com que a chama que um dia esteve acesa fosse se apagando. E talvez essa seja a sua realidade hoje aqui. O Espírito Santo já não é mais uma chama. Na verdade, ele foi apagado. Você deixou diminuir. Mas eu tenho boa notícia. O fogo pode ser aceso mais uma vez. Ainda mais que o nosso Deus é tão poderoso que Ele faz pegar fogo mesmo no molhado, meu irmão. Então, independente de como você chegou aqui nessa noite, se você quiser, Ele com certeza pode fazer mais uma vez essa chama brilhar dentro do teu coração. Você crê nisso? Aleluia. Olha só. A verdade é que, quando nós falamos da vida com Deus, nós precisamos entender que o relacionamento com Deus
ele é como se fosse um trabalho em equipe. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi vários e vários irmãos, que quando a gente pergunta como eles estão, aquela coisa toda, eles respondem assim: eu estou esperando em Deus, pastor. Essa típica resposta. É o irmão do eu escolhi esperar. Não espera demais não, irmão, senão o negócio vai passando, você perde a oportunidade. A Bíblia diz que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, basta que você esteja pronto para quando chegar o seu dia. Ok? Então não espera demais, não espera demais. E a dinâmica dessa pessoa é sempre essa: eu estou esperando em Deus. E se na verdade é Deus que está esperando você ter uma atitude? A minha vida está assim, pastor, pacata, está mais ou menos, as coisas não estão dando certas, e parece que o irmãozinho do lado está vencendo, e a minha vida é só miséria. Eu estou esperando em Deus, pastor. A minha vida está um caos. Eu estou vivendo realmente uma tragédia financeira, mas eu estou esperando em Deus, pastor. O mesmo camarada que fala isso é aquele que acorda meio-dia. Está desempregado, mas ele acha que o anjo vai descer do céu com uma maleta cheia de euros. Receba, varão preguiçoso, que tem o varão valoroso, né? E tem o varão preguiçoso. Irmão, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Ok? Fazer igual a pastora, né? Vou pregar com um sorriso, né? Que daí as coisas que eu falo que são mais contundentes, você recebe de uma boa forma, né? Mas é isso, irmãos. O pastor não é massagista, é pastor. Então a gente não está aqui para... E por incrível que pareça, Deus sempre me leva a essa linha de... enfim, cada um no corpo com a sua função, né? Enfim, glória a Deus. Mas vamos lá. Esse negócio de esperar em Deus se torna até uma coisa diabólica. Porque os céus estão ali olhando com expectativa para você, esperando que você dê um passo de fé, mas o passo que você tem que dar, você não está agindo. Sabe, você tem lá aquele momento em que Lázaro está morto, já há 4 dias, Jesus chega naquela cena, está todo mundo triste, todo mundo chorando, e aí você vê mais ou menos como que funciona a dinâmica com Deus. Jesus, apesar de ter chorado também pela morte de Lázaro, uma vez que Lázaro era amigo de Jesus, Jesus não chegou no local da morte e foi lá tirar a pedra. Ele disse assim para os homens que estavam presentes: rolem a pedra, removam a pedra, e depois que vocês fizerem a parte de vocês, que é mover a pedra, então eu ressuscito o morto. Talvez tenha algo morto dentro de você, um sonho, um chamado, uma empresa, um projeto, porque você não moveu a pedra, você não fez aquilo que é humano, aquilo que compete a nós. Porque você há de concordar comigo que é muito mais fácil mover uma pedra do que ressuscitar um morto. Porque o que é possível, eu e você, como seres humanos, temos que fazer. Quando é o impossível que entra em cena, aí Deus faz. Mas o impossível, ele se manifesta à medida que eu faço aquilo que é possível. Essa é a dinâmica com Deus. Deus não trabalha sozinho. Na verdade, nós temos que corresponder a Deus. Eu quero trazer aqui um texto de Romanos 8, 26, para que a gente possa analisar juntos. Romanos 8, 26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Observe, eu gosto de uma outra tradução, não precisa mudar, mas só para você entender a palavra. Tem uma tradução, se não me engano, a Nova Almeida atualizada, que diz que o Espírito nos assiste. Aqui a palavra é ajuda, está correta. Mas para uma melhor compreensão eu gosto dessa palavra assiste, de assistência. Porque muitas pessoas, com base nessa filosofia do estou esperando em Deus, elas acham que o que Deus tem para fazer na vida delas, é Deus quem vai realizar. Como se Deus fosse descer do céu e fazer por você aquilo que é responsabilidade sua fazer. Mas aqui está dizendo que o Espírito, que é aquele que caminha conosco, ele nos assiste, ele nos dá a assistência necessária para que possamos viver a nossa jornada de fé.
Sabe, irmão, eu prego meio devagarzinho, hoje eu estou meio acelerado, porque eu coloquei a skin do diácono da família do reino, pré-Ciés, porque eu queria estar mais ungido, né? Então, se eu estiver falando muito rápido, está tranquilo? Está tranquilo? Amém. Eu quis pregar na unção hoje. Então, o Espírito Santo, ele nos assiste. O que é assistência? Agora que a gente está nesse Mundial de Clubes da FIFA, né? Tem palmeirense aqui? Deus abençoe você, irmão. Amém, eu amo você. O que acontece? No futebol existe mais ou menos o seguinte: o cara que faz gol, e em muitos casos aquele que dá a assistência, ou seja, aquele que faz aquele passe redondinho, sabe? Que chega lá na cara do gol, o atacante só vai, pá. Mas o negócio da assistência é muito interessante, porque o atacante só pôde fazer o gol porque teve alguém ali que deu a assistência, que deu aquele passe. Talvez se não fosse aquele passe, aquela jogada não seria formada e talvez ele não faria o gol. Então ele só conseguiu fazer o gol, mérito dele, porque alguém assistiu, alguém deu um passe, alguém contribuiu para que ele pudesse fazer aquilo. O Espírito Santo, ele é aquele que não está fazendo o gol. Ele é aquele que está assistindo, dando passe para você. Ele não vai deixar você na reserva para ele fazer gol e você ficar aí acomodado. Ele quer te ver em campo. Ele quer te ver jogando. Ele quer te ver agindo a sua fé. O Espírito que nos assiste, ele é aquele que, quando você está ali, sofrendo diante de uma situação, aquela suadeira toda, está chorando, não dá mais. É como mais ou menos aquele que precisa colocar uma tora, um pedação de madeira, digamos, aqui em cima de um cavalete, sei lá, imagina a cena. Só que é um negócio muito pesado, ele não consegue pegar sozinho. Começa a suar e faz força e não vai. Aí ele está aqui, tentando levantar de um lado para ver se ele consegue, ele até levanta aqui, só que não é suficiente. Precisa de alguém lá. O Espírito Santo é aquele que diante do seu sofrimento, diante do momento que você está passando dificuldade, ele vem aqui, calma aí, espera, vamos fazer junto. E te ajuda, te assiste nas suas fraquezas, te ajuda nas suas fraquezas. Ai, irmão. Às vezes a gente fica esperando com que o Espírito Santo venha sozinho e pegue a madeira e coloque. Seria muito fácil, né? Mas não é assim que ocorre. Ele ajuda. Mas a palavra que aparece ali, lá eu com os gregos, né? É sonante lambonomai. É um verbo composto do grego. Em 3 partes. Sonante lambonomai. Enfim, nome legal para colocar no seu filho. Sonante lambonomai. Que traz uma ideia de trabalhar junto com. Olha só, trabalhar junto com. Fazer junto com. Conquistar com. Sempre trazendo uma ideia de que vai conquistar, vai lutar, vai fazer, mas com alguém. Neste caso, você. Ele vai te ajudar, ele vai lutar, mas não é sozinho. É com você. É assim que ele ajuda. Porque às vezes a gente entra nesse comodismo e isso se torna realmente diabólico. A pessoa, ela se acomoda a tal ponto na fé que ela espera que Deus vá descer e vá fazer tudo, quando na verdade é você que tem que estar agindo. É você que tem que estar fazendo, porém naquilo que você faz, a tarefa que você executa, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo que te assiste, te ajuda para que você possa conseguir fazer aquilo que você precisa. Observe como que funciona essa dinâmica. Mesmo para a salvação, que é o primeiro passo para que a gente possa viver a fé, é o momento em que somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Observe Efésios 2:8, coloca por gentileza, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Observe, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mesmo para a salvação, nós precisamos trabalhar em equipe com Deus.
Você há de concordar comigo que todo homem, quando nasce, precisa de salvação, sim ou não? Não existe um homem na terra que não precise de salvação. Porém, a necessidade de salvação que o homem tem não faz com que o homem seja salvo, ainda que Deus queira salvar. Porque para que o homem seja salvo, ele precisa corresponder com Deus. Deus, pela sua bondade, através de Cristo Jesus, ele concede a salvação diante de nós. Porém, a Bíblia está dizendo que para que eu possa ser salvo, eu preciso crer. Então veja, ele faz a parte dele, ele me concede a salvação. Mas para que eu possa ser salvo, eu tenho que fazer minha parte. O que é isso? Crer. Então eu creio e por isso sou salvo. A vida com Deus começa dessa forma. Não é Deus que faz sozinho, Deus faz com você. Ele oferece a salvação, mas você é quem crê. Veja outro texto de Romanos 10, 9, por gentileza. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mais uma vez o texto nos traz a ideia de que Deus me salva, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus me salva, porém cabe a mim crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu sou salvo. Então mesmo para a salvação, nós precisamos ter um trabalho em conjunto com Deus. Deus me salva, mas eu tenho que fazer a minha parte. Marcos 8,34, coloca por gentileza. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Você se torna instantaneamente um seguidor de Cristo? Sim ou não? Não. O texto diz que para você ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, você tem que fazer a sua parte. Qual parte é essa? Pegue a sua cruz, siga. Ou é ele que pega a cruz e carrega no seu lugar? É isso que o texto diz? Não é ele quem carrega, porque tem uma parte que é você que tem que fazer. E a cruz, quem carrega é você, mas lembre-se, tem o amigo, aquele que te assiste. A cruz é pesada, mas ali está ele, te ajudando, para que você possa chegar no final da tua jornada de fé. Você tem um amigo, você tem o Espírito Santo que te ajuda, não te deixa sozinho. Só que você precisa fazer a sua parte. Amém, irmão? Assim, tem um evento na Bíblia que é conhecido por todos nós, que é Atos 2, 4. O momento em que o Espírito Santo vem como cumprimento da promessa, ele enche a todos que estavam na casa. E observe que interessante. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo encheu aqueles homens, sim ou não? Mas quem é que começou a falar? Está comigo, crente? Sim. Quem começou a falar? Os homens. O Espírito encheu, mas quem falou foi os homens. Isso me faz entender que o Espírito Santo te enche não para você ficar calado, meu irmão. O Espírito Santo te enche não para você ficar confiado dentro de quatro paredes, achando que você está sendo luz em meio à luz. O Espírito te enche para que você fale, porém lá fora onde estão os pecadores perdidos. Lá fora onde estão aqueles que precisam de salvação. Não se esqueça que a maior riqueza, aquilo que há de maior valor para Deus, são as vidas, são as almas, são as pessoas. Você pode morrer sem ter construído um patrimônio. Isso não vai determinar se você teve sucesso ou não na vida. Só não morra sem ganhar almas para Jesus. A maior riqueza que um homem pode ganhar aqui na terra é ganhar almas para Jesus. É ser cheio aqui dentro para falar lá fora. Ser cheio aqui dentro para manifestar o reino de Deus lá fora. Amém, irmão? Deixa eu ilustrar melhor isso. Estou tentando ser bem claro. Amém? Estou tentando ser bem didático. Está dando certo, pastora? Então vamos lá. Já ouviram falar do profeta Ezequiel? Poucas pessoas, acho que umas 5. É um profeta grande, um dos profetas maiores da Bíblia.
E Deus levanta ele como uma voz profética no momento em que Israel está debaixo de cativeiro. Existe ali a divisão entre Israel e Judá. E simplesmente Israel, Judá, estão vivendo ali o máximo da apostasia. Ocorre que no capítulo 10 de Ezequiel, o profeta tem uma visão, um tanto quanto triste, onde ele vê Deus retirando a glória do templo. E a partir daí se inicia uma série de juízos que Deus faz em relação ao povo de Israel. Condenação devido à apostasia, devido à desobediência, à infidelidade. E você pode acompanhar os capítulos, juízo atrás de juízo, condenação atrás de condenação, até que chega, enfim, o capítulo 37, onde tem aquela passagem conhecidíssima, onde fala do Vale dos Ossos Secos. Ali, o tom da conversa começa a mudar, já não é mais Deus falando de juízo, agora Deus vem com um tom de restauração. Restauração. E é interessante o que acontece ali, onde Deus pega o profeta e leva, o profeta em espírito nesse cenário, onde tinha ali um vale repleto de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para o profeta o seguinte: Ezequiel, diante desse cenário que você está vendo de ossos secos, de morte, porventura esses ossos podem tornar a viver? Podem tornar a vida? Ezequiel foi um tanto quanto sábio, e ele respondeu da seguinte forma: Senhor, tu sabes. Por que ele foi sábio? Porque ele não deu a opinião dele diante do caos. Quando você está diante de um vale de ossos secos, Deus não quer que você dê a sua opinião sobre o assunto, porque senão o que pode sair da sua boca é o seguinte: está morto mesmo, não tem jeito mesmo, já era. Diante dos piores cenários, eu aprendi que Deus nos leva para que nós possamos experimentar dos maiores milagres. Fique tranquilo que eu não vou cair, eu tenho experiência aqui com esse negócio. Diante dos piores cenários, Deus conduz você até lá, para que você viva os seus maiores milagres. Só que quando você está diante do vale de ossos secos, Deus não quer que você dê a sua opinião pessoal, porque talvez você vá concordar que está destruído, que está morto. E aí pronto, você sentenciou aquilo. Quando você está diante de um vale de ossos secos, eu não sei se é a sua família, não sei se é um filho seu, não sei se é seu casamento, não sei se é a sua empresa, não sei se é a sua saúde, eu não sei o que está nessa condição de vale de ossos secos. Não sei se é o varão que não chega, a varoa que não aparece. Mas não desanima não, irmão. Profetiza. Você acha que para casar com um mulherão daquele ali, rapaz, eu profetizei, irmão. Joelhinho no chão, oração. Ezequiel, ele, ao invés de falar o que ele estava vendo, ele preferiu dizer assim: Senhor, fala o Senhor, porque o que o Senhor falar eu vou dizer. E se o Senhor falar que isso aí pode viver, então eu vou profetizar. Irmão, você às vezes fica desesperado atrás de uma palavra profética, uma revelação, alguém que vem e revela a tinta da parede do teu quarto. Quando você tem a palavra profética, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é a palavra da profecia, é a palavra profética. Tudo que você precisa de profético, você encontra ali. Você, às vezes, está deixando margem para o inimigo tocar a sua vida, porque você não está meditando na palavra profética. E a Bíblia diz que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. É óbvio que Deus usa os profetas, inclusive, irmão, se está chegando. Nosso apóstolo já falou que vai soltar os profetas, vai ser aquela coisa. Eu acredito fielmente que de julho em diante, dos fiéis para frente, muita coisa vai mudar. A realidade da família do reino vai mudar. Nós sabemos que naturalmente o ano começa em janeiro, 1º de janeiro, virada do ano. Porém, nós acreditamos que na família do reino o ano só começa de forma profética através do mês de julho. Anteriormente nós tínhamos os 21 dias. Sempre, após os 21 dias, Deus vinha com um direcionamento novo, algo da parte de Deus aparecia diante dos nossos olhos. E nós acreditamos que agora com os fiéis, Deus vai marcar um novo tempo, uma nova estação na vida da igreja, na vida dos filhos dessa casa. Então, eu quero reforçar aqui, não fique de fora.
Se você ainda não conseguiu o seu ingresso, depois vai ter ali o stand, procura. Olha, você vai conseguir. Faça a sua inscrição. Se você colocar no seu coração, a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará nos teus caminhos. Aquilo que você propor no seu coração, eu vou participar, a luz de Deus vai brilhar diante de você, a provisão vai chegar. Coloque no seu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Então você percebe que ali estava Israel, né, vivendo debaixo daquelas palavras de juízo, até que Deus vem, e com aquela visão do vale dos ossos secos, Deus transmite essa ideia de restauração. No final, no verso 11, se não me engano, diz que Deus tiraria, né, Israel do meio das covas, fazendo com que eles tornassem a vida. E em nome de Jesus, se tem alguma coisa na cova na sua vida, irmão, eu não preciso fazer aqui mistério, fazer rudo poeta para profetizar, eu profetizo em nome de Jesus, que aquilo que está debaixo da cova, o Senhor vai trazer vida em nome de Jesus. Amém, querido? E aí nós temos o capítulo 47, que é lindo demais, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1. Estranho pregar sem o teclado. Me sinto no vazio, no vácuo. Que loucura. Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. 3. O homem me conduziu pela água, e quando caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Agora, observe nos feitos desse rio a partir do versículo 6. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. E ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Você conhece o Mar Morto? Quem conhece o Mar Morto? Alguém já foi no Mar Morto? Entraram no Mar Morto? Boiaram na água? Legal. O mar é morto porque é morto mesmo, irmão. Lá não existem vidas, senão algumas poucas bactérias lá que conseguem se adequar àquele ambiente. Não tem vida, é mar morto porque mata mesmo. Jogar um peixinho lá já era. A água não escorre, então acaba que evapora, a salinidade fica toda concentrada ali, o negócio é impossível de ter vida. Olha o 9. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Olha o 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Uau! Você percebe que o que esse rio faz, só Deus pode fazer. Eu fiz aqui um resuminho. O que esse rio é capaz de fazer? Capaz de dar vida ao Mar Morto. A água dará vida onde passar. O Mar Morto ficará cheio de peixes devido à pureza da água. Nas margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As árvores frutíferas produzirão uma nova colheita a cada mês, e os frutos das árvores servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Então, esse rio aqui não é um rio natural, é profeticamente uma representação da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que flui.
E é o Espírito Santo que carrega a capacidade de gerar vida onde tem morte. É o Espírito Santo que consegue fazer com que você, a pastora Isa falou hoje no culto das 5, que nós somos árvores do Senhor. É só o Espírito Santo que consegue fazer com que essas árvores todo mês deem fruto. Você sabe que naturalmente não é possível uma árvore ficar o ano inteiro dando fruto. Mas isso fala da vida cristã. Quando você tem o Espírito fluindo dentro de você, todo mês você está dando fruto. Todo mês você está ganhando almas, todo mês você está sendo fiel, todo mês você está curando alguém, todo mês você está trazendo alguém, consolidando algum irmão na igreja, porque o seu fruto é constante, e só o Espírito Santo consegue fazer isso em nós. Se você não tem o Espírito Santo fluido em si, você até pode começar bem, mas você vai esmorecendo, vai desanimando, e com o passar do tempo, aquilo que a gente leu no início, apaga a chama em você. Então, o Espírito Santo, ele é retratado aqui por meio dessa visão, esse rio que flui. E assim é o Espírito Santo. A gente costuma dizer que o Espírito Santo é esse rio que flui. E como você pode ver lá no início do texto, o profeta Ezequiel foi levado por um anjo diante desse rio que representa o Espírito Santo. E o rio, logo no começo, ele não era profundo. A Bíblia diz que haviam níveis de profundidade. Da mesma forma, você começa a sua jornada com o Espírito Santo, você pisa o pé nesse rio, não necessariamente você mergulhou tudo o que você podia mergulhar. Existe a opção de você continuar caminhando em direção ao Espírito Santo. E cada vez que você caminha, mais profundo vai ficando. E, irmão, eu gosto de dizer que as grandes embarcações não navegam em águas rasas. As maiores riquezas que você encontra no oceano, você não acha onde é raso. É lá no fundo, no profundo. Lá estão as riquezas escondidas. Da mesma forma é a sua vida com Deus. Você tem uma experiência aqui quando as águas estão nos tornozelos. Mas para que ficar conformado com as águas ali? Se tem águas profundas reservadas para você. Às vezes a gente se contenta, até porque poucas pessoas querem a profundidade em Deus. Porque o profundo em Deus exige perda de controle. Quando você está no raso, por exemplo, ali no mar, na praia aqui de BC, misericórdia, Jesus. Você vai ali, o que acontece? Vira jacaré. Não, brincadeira. É uma benção, nas praias é uma benção. É uma benção, né? Amém. Profetiza. Bombinhas, irmão. Oh, coisa linda que é Bombinhas. As praias de Bombinhas são maravilhosas, é pertinho. Quando você está no raso, você se movimenta com muita facilidade, porque a água não está pesada nos seus pés, é raso. Então você decide se você vai para lá, se você vem para cá, você decide para onde você vai, você dá direção, ok? Você tem controle. Aí você vai mais ousado, né? Agora você vai com as águas até os joelhos. Já fica um pouquinho mais difícil, né? Vai ficando mais pesado. Mas você está indo. E aí a água até a cintura. Aí já começa a ficar realmente pesado, não dá nem para correr direito, né? Que você fica em slow motion, né? Você está fazendo uma força, mas está devagarzinho. Porque você vai perdendo o controle, vai ficando difícil. E, irmão, que nunca aconteça com você, caso você não saiba nadar, mas eu já fiquei mergulhado sem saber nadar em águas profundas. Ô, irmão, aquela água me jogou assim, ó, no chão, no fundo do mar, né? Foi a ocasião. Eu quase morri, irmão. Eu não sou aquele pastor que é cheio de testemunhos de quase morte, sabe? Eu só tenho uma real quase morte, foi no mar. Imagina eu, adolescente, querendo ser surfista sem saber nadar. Fui para o oceano num dia de muitas ondas. Eu estava onde não dava mais pé, irmão, onde as águas eram profundas. Eu caí, o que aconteceu? Aquele mar me jogou, me judiou, até que apareceu um anjo do Senhor lá, através de um surfista experiente, me jogou em cima da prancha e eu estou aqui, né? Graças a Deus. Aleluia. Mas
Eu pude entender literalmente o que é estar em águas profundas. Ali você perde o controle. E nem todos querem perder o controle. Porque você tem que escolher, ou Deus controla ou você controla. Deus não vai disputar controle com você. Por isso que Ele recomenda as águas profundas. Porque nas águas profundas você perde o controle, agora você fica à mercê dele. Se Ele te joga para cá, você vai, se Ele joga para lá, você vai. É Ele quem guia, é Ele quem controla. Porém, você só tem a experiência de ser guiado a partir do momento que você perde o controle e você mergulha no profundo. Só que tem pessoas que ficam com um conceito errado acerca de ser cheio do Espírito Santo. A vida inteira talvez você aprendeu que ser cheio do Espírito Santo implica em quanto eu tenho do Espírito Santo. Mas a dinâmica de ser cheio está revelada aqui no texto de Ezequiel 47. À medida que eu vou, adentro, que eu vou avançando em direção ao Espírito Santo, que é este rio, cada vez mais, à medida que eu avanço, eu vou sendo tomado. Então, ser cheio do Espírito Santo não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. O quanto eu entro nesse rio, porque o rio está ali. E tem gente que fica a vida inteira aqui na margem, orando, clamando a Deus para que venha uma enchente, para que de alguma forma aquele rio toque nela. Sendo que é só ela se jogar. Se joga, irmão. Se joga. Não faça igual o jovem rico. Talvez um dia a gente consiga conversar e eu fale com você com mais tempo, mas você sabia que o jovem rico era para ser um dos discípulos, posterior apóstolo? Jesus chamou ele. O que ele fez? Não atendeu, não se jogou no rio. Por quê? Não queria perder o controle. Quantos será que estão aqui nessa noite? Brigando para ter o controle, mas o controle na sua mão está só dando game over. Você não está sabendo jogar. Chama o amigo, ele te assiste. Ele te ajuda a passar do chefão, cara. O Espírito Santo é... Os jovens ainda não saiu de mim, Game over, de onde é que eu tirei essa? Domingo à noite. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui no esboço. Glória a Deus. Efésios 5,18. Mas de verdade, cadê o Wesley? Primeira e última vez que eu prego sem teclado, cara. Meu, que agonia. Meu Deus do céu. Tá, então sobe aí, me ajuda. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É Ele que me enche? É Ele que me enche? Eu tenho que entrar no rio. E quanto mais eu entro no rio, mais eu sou tomado por Ele. Enchei-vos não fala de algo que eu faço agora e está tudo bem. Aqui fala de ato contínuo. Então encham-se, continuem se enchendo, não parem de se encher. Talvez você esteja aqui, existem vários níveis, talvez existam aqui pessoas que já estão nessa realidade. Eu mergulhei, pastor, é isso mesmo, eu abri mão de controlar minha vida, agora eu vivo por fé, não é mais a minha vista que me controla, mas eu confiei no Senhor, e você está mergulhado, glória a Deus. Talvez tenha aquele que está com água na cintura, irmão, falta só mais um pouquinho, se encha mais, até que você seja tomado 100%. Sabe por que as pessoas não querem mergulhar? Porque quando você está, por exemplo, dentro da água, só desaparece aquilo que está mergulhado, mas tem parte que aparece. Eu estou na cintura, você me vê da cintura acima. Quando eu mergulho, você consegue me ver? Muita gente não quer mergulhar no Espírito Santo porque ela não quer sair de cena, ela quer continuar sendo vista. E quando você mergulha, você desaparece, irmão. Quem aparece é Ele. As pessoas até olham para você, mas quando elas te olham, não é você, é Cristo em você, porque você mergulhou nesse rio.
Você não ficou ali na beira esperando uma enchente, ou quem sabe molhando o pezinho. Você decidiu mergulhar. O rio estava passando e você fez a sua parte, você se jogou. Olha o Salmo 81:10, a banda pode subir. Para parecer que está acabando, obviamente, né? Que a gente vai mais pelo menos 40 minutos aqui. Não, é brincadeira, está acabando mesmo. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus. Irmão, eu poderia subir aqui hoje e pregar só essa primeira frase. E seria a melhor pregação da minha vida. Eu sou o Senhor teu Deus. Quer coisa melhor? Isso te basta. Ele é o Senhor teu Deus. Você está seguro. Você tem um Deus em quem confiar. Um Deus que luta as suas guerras. Um Deus que intercede por você nas suas causas. Um Deus que te assiste na tua fraqueza. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Não é literal, irmão. Senão daqui a pouco está os irmãos assim, ó. Ele enche, mas quem é que tem que abrir a boca? Você. Abre a sua boca e ele te enche. No sentido de que tenha fome. Você já viu a criança quando ela quer papar? Ela fica abrindo a boquinha, e fazendo o sinalzinho da colher. Por quê? Ela quer alimento. Abre a sua boca e ele te enche de dons espirituais, de restauração, de perdão, de nova vida, nova chance, de família estruturada, de filho na presença, de esposa abençoada. Abre a sua boca e ele te enche. E isso não estava no esboço. Ele é o Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. O Egito na nossa vida é aquele momento em que nós estávamos como escravos, no pecado, no mundo, e Ele nos tirou do Egito. Só que quando Ele nos tira do Egito, irmão, são 3 momentos, 3 estágios: Egito, deserto e terra prometida. Você está aqui, com certeza você saiu do Egito. Se não saiu, vai sair essa noite em nome de Jesus, amém? Só que quando você sai do Egito, tem uma terra chamada deserto que você tem que peregrinar. E o deserto, irmão, é tudo contadinho. É um maná diário. É aquela situação onde não sobra, mas também não falta. Não falta, não sobra, é contadinho. E quem determina o tempo que você fica no deserto é você mesmo. O que acelera o seu tempo no deserto é a sua gratidão. O que pode atrasar é a sua murmuração. Quando você estiver no deserto, fique feliz, porque o terceiro estágio depois do deserto é a terra prometida, irmão. Então não regresse, não dê passos para trás. A terra da promessa está chegando para você. O Deus que você serve não é menino. Você está aqui, você tem promessas. Eu estou falando com pessoas aqui que têm promessas. O Espírito Santo está batendo forte dentro de mim, dizendo que tem gente aqui com promessa e você acha que acabou, você acha que o deserto está te secando, mas eu quero te dizer para você permanecer fiel, porque após essa prova, após esse deserto, tem a promessa a se cumprir na sua vida. Eu creio. Aleluia. Aleluia. De novo, 1 Tessalonicenses 5,19. Pode se colocar de pé? Não extingais o Espírito, não apaguem o Espírito. Ele é o fogo, mas mesmo o fogo precisa de lenha. Faça a sua parte. Talvez você esteja aqui, irmão, a gente tem que ser franco. Eu mesmo, quem me conhece sabe, eu sou transparente. Minha transparência até incomoda um pouquinho. As pessoas percebem que eu sou ser humano, né? Que tem pastor que não, que ele quer ser a 4ª pessoa da Trindade, né? Ele quase flutua. Eu sou um livrinho aberto.
Até porque a Bíblia diz que eu sou carta viva. As pessoas estão me lendo, não posso querer esconder, né? Estão me lendo. E, irmão, a pior coisa que a gente faz é tentar esconder. Por isso que eu decidi, deixa. Tem gente que sai comigo no carro e vê, às vezes eu surtando com o cara que me fecha. Eu sou ser humano. Antigamente eu xingava, agora eu tenho Jesus, então eu xingo diferente. A pastora Isa que acha engraçado. O seu cheiroso! Seu lindão! É bom que a gente vai profetizando. E às vezes as pessoas tentam esconder, colocam uma máscara. Não faça isso, irmão. Talvez hoje você esteja aqui na igreja, você está há um tempo congregando, mas quem sabe aconteceu o que não era para acontecer. O Espírito se apagou, a lenha parou de abastecer o fogo, as orações cessaram, os jejuns acabaram, a obediência se tornou negociável, e assim o Espírito foi se apagando. E talvez hoje existam apenas cinzas. Eu quero te dizer que uma coisa que pode incendiar de novo o teu coração é o arrependimento. O arrependimento é um dos maiores combustíveis que você pode jogar nesse teu coração, fazendo com que a chama do Espírito acenda mais uma vez e você volte a ser aquela bênção que você era. E seus olhos voltem a brilhar a presença de Deus. Feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração.